Então vamos lá? Hoje a gente vai falar sobre um tema um pouco mais sério que o de costume aqui. A gente vai conversar um pouco sobre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Eu sei que o vídeo parece chato, mas fica aí que vai ser um bom diálogo. Eu decidi fazer esse vídeo porque vocês gostaram muito do vídeo Desfoder sua vida, né? Então eu acho que a gente consegue se aprofundar em alguns temas que te ajudam para além dos investimentos e acabam refletindo também nesse lugar. Então a primeira pessoa que disse isso aí, a ânsia em ter e o tédio em possuir, que parece uma frase bem simples, foi o Schopenhauer. Ele é um filósofo que acreditava que a nossa vida inteira é basicamente isso. Então a gente quer, corre atrás daquilo que a gente quer, sofre para conseguir e quando a gente finalmente consegue, a gente enjoa, fica entediado e começa tudo de novo. Você pode reparar que esse é um comportamento humano desde o dia que a gente nasce. Você muito provavelmente já desejou algo por muito tempo na sua infância, seja um cartucho de videogame, entreguei minha idade, hein? Um jogo ou um brinquedo novo, e aí você deseja aquilo por muito tempo, você viu o brinquedo na mão do seu coleguinha, você queria ter aquilo, e talvez os seus pais decidiram comprar aquilo para você, ou você ganhou de alguma forma, e depois de 20, 30 minutos brincando, você percebe que aquilo não é tão divertido quanto a ideia que você tinha de ter aquilo. Funciona mais ou menos da seguinte forma: enquanto a gente quer alguma coisa, a vida parece ter muito sentido porque você está na busca daquilo que você quer. A busca por dinheiro, a busca por um carro, por reconhecimento, isso vai empurrando a gente cada vez mais para frente. Mas aí, quando a gente tem a conquista, enfim, daquilo que a gente queria, e muitas vezes a gente faz isso até com pessoas, aí se transforma em um vazio. Tem gente que faz isso com pessoas e passa a vida inteira, né, perseguindo a próxima paixão, a próxima paixão, a próxima paixão, viciado nessa ideia de não ter algo, viciado na ideia de desejar algo que é inatingível. E o que antes era a nossa motivação, que a gente acordava por aquela coisa, objetivando chegar naquele lugar, vira uma rotina de repente. E aí a gente precisa inventar um novo objetivo e depois outro. E depois outro. Ou seja, a ânsia por ter algo, o desejo, e o tédio quando a gente conquista aquele algo desejado. É como se o desejo, então, ele fosse o motor da vida humana, né? E quando a gente chega nesse futuro, a felicidade evapora e desenha um novo futuro diante de nós. E é engraçado porque esse conceito, ele existe desde os filósofos gregos, né? Ele não chegou junto com o capitalismo. A gente pensa que ele está associado ao excesso de disposição, a conhecer a vida do outro, mas é uma coisa que parece que nos acompanha há muitos milênios aí. E aí, saindo do Schopenhauer, a gente pode vir para Nietzsche, por exemplo, para vocês terem uma outra visão. Ele chama isso de o último homem, o sujeito que vive somente para o conforto, fugindo do sofrimento, buscando só ter um prazer imediato e que, no fundo, vai te deixar morto por dentro, né? Que não vai te entregar nada de muito novo. A nossa sociedade atual, ela ajuda a manter esse ciclo de maneira impressionante, né? Cada semana, um novo modelo de celular, um novo curso, um novo projeto de vida, um novo objetivo para você gastar tempo e dinheiro, e quando você compra, aparece um novo. E aí, de repente, alguém percebendo essa ânsia humana, descobriu uma máquina infindável de produzir dinheiro, que é assim: você, dessa vez, coloca o obstáculo em um lugar muito inatingível. Então, em vez de colocar numa coisa que tem na vizinhança, ou no carro que o seu vizinho tem, ou no melhor apartamento, ou no móvel de decoração, ou numa mulher que você conhece do seu dia a dia, você coloca como objetivo de vida possuir um relógio que custa 2 milhões de reais. Essa é, obviamente, uma tarefa muito difícil para 99% da população. Enquanto você não conseguir atingir o tal do relógio de 2 milhões de reais, você está à mercê da pessoa que te mostrou aquele relógio e a partir de agora ela te dá conselhos sobre como atingir a vida plena, como ganhar essa quantidade de dinheiro. Então você precisa simplesmente esfregar algo na cara de alguém que não seja facilmente atingível e essa pessoa agora começa a ter poder sobre você, a ter poder sobre as suas ações, a te dizer o que fazer, né? Qual a próxima conquista que vai resolver a sua vida. Sem nunca se perguntar se aquela é a resposta de verdade, a gente segue imitando, né? E objetivando chegar naquele lugar. Se é verdade que a resposta que o guru tá te dando tá certa, se a gente precisa de um carro caro e de um relógio caro, por que essa pessoa continua sendo guru se ela já tem essas duas coisas? Afinal, se ela não tivesse essas duas coisas para esfregar na sua cara, você muito provavelmente não a seguiria cegamente, né? E a mesma coisa a gente vai encontrar nos gurus religiosos ou em qualquer outro tipo de guru. Se ele atingiu o nirvana, se ele atingiu aquele lugar que ele promete que vai te levar, se isso é o que você precisa, se o que você precisa é do corpo perfeito, dos músculos evidentes, por que a pessoa que alcançou os músculos evidentes ou o corpo perfeito continua te ensinando como viver a vida? O que ela tá ganhando nessa segunda metade? Obviamente, elas descobriram um novo interesse delas, né? Que, na verdade, é ter uma legião de pessoas e daí elas pensam que essa é a resposta, mas daí elas sempre vão precisar de uma pessoa a mais, assim como todos os homens mais famosos do mundo, e mulheres também, as atrizes, os músicos. Se isso fosse a resposta perfeita para tudo, eles não estavam afundados em droga e nem internados em uma clínica psiquiátrica. Então, a fama que o guru acha que é o objetivo que ele precisa, ou a legião de seguidores
também não vai dar para ele aquilo que ele necessita e ele vai continuar precisando de um pouco mais, de uma dose a mais, de 100 mil seguidores a mais, de 10 mil seguidores a mais, de 1 milhão de seguidores a mais. O tédio vai aparecer exatamente no momento em que você conseguir perceber, nesse vídeo, por exemplo, que você já tem o que você queria 5 anos atrás e que a sua vida não mudou absolutamente nada e que sempre vai faltar alguma coisa. É nesse momento que a maioria das pessoas elas vão entrar numa crise profunda, porque você vai perceber que o problema nunca foi a falta de algo, né? Que o buraco é muito mais embaixo e é por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Engraçado que é um canal de finanças, né? Teoricamente, eu coloco a cenourinha para vocês aqui, teoricamente não, na prática, todos os dias, mostrando o que a gente pode alcançar se a gente investir bem o nosso dinheiro, daí você poderia ter a tão sonhada liberdade financeira, mas se vocês pensarem bem, eu continuo tendo liberdade financeira e aqui estou eu, gravando vídeos diariamente para ganhar talvez um pouco mais de dinheiro, um pouco mais de seguidores, um pouco mais de prestígio, um pouco mais de elogio de pessoas que eu não conheço. Como você pode perceber, eu também tô preso dentro do mesmo problema, né? A ânsia em ter e o tédio de possuir. Eu tenho certeza que se eu falasse para mim mesmo aos 19 anos de idade que eu teria 1,5 milhão de seguidores, pessoas que aparecem em qualquer lugar e que dizem que eu sou incrível e muito inteligente, eu acho que eu estaria já bem satisfeito naquela época. Obviamente, depois de 30 minutos, eu desejaria alguma coisa maior do que aquilo, né? Talvez colocar meu nome na história, talvez fundar um banco ou inventar a próxima armadilha mental para me manter preso e alienado por mais um tempo na busca desse objetivo. A saída possível seria parar de desejar e aí você estaria satisfeito com aquilo que você tem. Mas ela não é possível. O fim do desejo, algumas pessoas tentaram pregar isso, eu li uns livros de uns gurus disso, acho que deve ter lido uns 3 ou 4 livros sobre como deixar de desejar, e o que eu percebi é que eles desejavam muita coisa, né? Durante o tempo que eles tentam me explicar como parar de desejar. Afinal, se eles não desejassem absolutamente nada, seja uma transformação na sociedade ou outra coisa do tipo, eles não teriam escrito o livro, ou seja, eles conseguiram canalizar o desejo, mas nunca deixar de desejar. Então, a saída possível, sem nenhuma garantia de eficácia, seria parar de acreditar que o desejo vai te preencher. Essa é uma saída um pouco mais plausível, né? Entender que esse ciclo faz parte do ser humano e que talvez o sentido da vida não seja o ter, mas o ser alguma outra coisa. Em viver com presença, construir alguma coisa que vá além de você. Daí você poderia me dizer que esse é só um pensamento sofisticado sobre a ânsia, né? E é o ter alguma coisa, ter o seu nome na história, ter uma mente mais forte, ter algo. De toda forma, tudo isso volta para o mesmo lugar. Mas o ponto é que se a gente não canalizar isso para algum lugar específico, a gente vai viver nessa roda eterna do hamster, né? Como se aquilo fosse salvar a nossa vida e depois sentado, olhando para o nada e se perguntando, era isso que eu buscava? E é exatamente isso que vai acontecer com a maioria de vocês aqui, eu tenho certeza, porque vocês entraram agora num processo de ter, né, um pouco mais difícil, então vai ser muito complicado para a maioria de vocês atingirem o valor financeiro ali, atingirem esse lugar que vocês almejam, que é o lugar onde eu poderia mandar o meu chefe tomar no c... talvez, ou fazer qualquer coisa que eu quisesse da minha vida, conhecer o mundo, entrar num furgão por aqui e atravessar 3 continentes, ou viajar com o meu cachorro, como o Chorastei, lembra dele? Então, talvez você queira aquilo. Eu tenho certeza que todos os dias ele deitava na cama e queria alguma coisa. Ele queria um carro melhor, ou fazer uma próxima travessia, ou chegar em algum lugar um pouco mais longe, e a mesma coisa vai se repetir para todos os homens que tentaram viver essa vida de aventura, e mulheres também, né? Como a Tamara Klink, por exemplo, que chegou na Antártica, e aí 2 meses depois ela já disse que vai fazer outra coisa. Ou a Amir Klink, que fez o mesmo processo que ela, inclusive é o pai dela, atravessou o Oceano Atlântico de canoa. Daí depois ele decidiu que atravessar o Oceano Atlântico de canoa não era um título suficientemente bom. A gente pode vencer um novo título, quem sabe colocar um barco parado 6 meses na Antártica, ficar congelado para aquele tempo todo e voltar com vida. Olha que obstáculo. E assim a gente vai fazendo e admirando essas histórias de pessoas que tentam fazer alguma coisa e pensando, e se fosse eu, né? E se eu tivesse agora numa mansão em Nova York? Ou se eu tivesse agora dentro de um grande iate que eu comprei depois de ter acumulado 100 milhões de dólares com o meu trabalho impecável? E daí você vai reparar que na prática você seria exatamente a mesma coisa, desejando alguma outra coisa que você não pode ter, porque é isso que faz a gente ser humano. Então o Elon Musk, ele deseja algo, talvez ser presidente da república, talvez construir um país, talvez alguma outra coisa megalomaníaca, enquanto todos os outros desejam ser o Elon Musk. E aí, se você tivesse tudo isso, você provavelmente desejaria ter um filho, que é aquilo que você não pode fazer aos 70 anos de idade, porque não dá mais tempo. Ou se você fosse uma mulher, agora eu quero engravidar com 54 para provar que é possível. Então, o ser humano, ele vai necessariamente possuir um desejo sempre. É isso que eu queria trazer para vocês hoje, a reflexão, né, que eu tava pensando um tempo atrás, tendo visto cada vez mais homens se perdendo nessa ideia de seguir grandes gurus que prometem que é possível a gente alcançar algum lugar que é impossível. Não existe paz na essência de ser humano. Então, na verdade, a gente nasceu desejante, vamos morrer desejantes. Não existe nunca um lugar onde
onde você vai estar plenamente satisfeito, não importa quanto dinheiro você ganha, não importa qual a mulher mais linda do mundo que você conseguiu, ou os seus todos 20 filhos que são perfeitos e imaculados, ou você alcançou o nirvana respeitado dentro da sua igreja, dentro da sua comunidade, ou qualquer outra coisa do tipo, você vai sempre desejar um pouco mais, porque esse desejo tem a ver com a forma como o ser humano molda o mundo, tem a ver com a forma como a gente cresce, tem a ver com a forma como a gente se desenvolveu, dessa quantidade que a gente se desenvolveu, foi sempre buscando algo novo. E aí o que você pode fazer para não cair nas armadilhas do desejo? É exatamente isso, né? Canalizar ele para alguma outra coisa, para essa nova ânsia que talvez seja o ser alguma coisa. Porque talvez, se você fizer isso, você comece a correr uma maratona, vai fazer bem pro seu corpo, ou se alimentar da forma adequada, ou não fumar cigarros, tentando fazer você chegar em algum lugar interessante. A ideia da acumulação de dinheiro é bem agradável também, porque ela não acaba. Então, é uma ideia bem aceitável, porque você pode canalizar tudo naquilo. Aí você pode estar um eterno insatisfeito, como todos os outros investidores do mundo, né? O investidor, ele é insatisfeito se ele comprou demais, ele é insatisfeito também se ele não comprou absolutamente nada. Porque ele comprou demais, ele diz, eu sempre poderia ter investido R$1.000 a mais, né? E agora eu teria 5.000. É o menino que perdeu R$1. E se ele não comprou nada, ele diz também que não comprou nada e perdeu dinheiro. E se ele comprou e perdeu dinheiro, ele diz, eu deveria ter comprado um pouco menos. Espero que eu tenha ajudado vocês com isso. A gente vai aqui para a leitura dos comentários, que é o ponto mais importante do vídeo. Engraçado que é o ponto que mais cai a audiência aqui, porque vocês gostam só de ver o que tem título, né? O título, ele é uma grande promessa, mas acaba sendo a parte do vídeo que faz mais sentido, porque é a parte onde a gente interage um com o outro. Não abandone ainda, não seja refém do algoritmo. Pense por conta própria. O Sérgio Whale me pegou no pulo nesse vídeo, olha só, ele perguntou. Outra pergunta completamente aleatória. Qual relógio você usa? Eu uso um Jaeger LeCoultre. É um relógio muito legal. Um relógio clássico, acho que de 1970. O Na Vanguarda perguntou sobre o vídeo de como dobrar o seu dinheiro. Por que isso acontece com o IPCA+. O que acontece é que quando você tem um título IPCA+, na prática, você tem uma correção automática pela inflação do período. É por isso que ele é um título considerado mais protetivo. Lá na UVP, né, a gente inclusive estava tendo hoje um título IPCA+, oferecendo IPCA mais 8%. É por isso que eu falo para vocês que faz muito sentido se matricular na UVP. Então, se você não é meu aluno ainda, entra aí, ó, auvp.br, clique no botão faça sua análise de perfil. Não só a UVP te ensina a investir nos melhores ativos, como se você já é um investidor há 10 anos aí, a UVP, além de aprofundar o seu conhecimento, ainda vai te liberar títulos muito melhores. Então, sempre faz sentido para vocês se tornarem alunos aqui. Quem não é meu aluno ainda, eu tenho certeza que você está perdendo dinheiro. Entra aí, faz a sua inscrição, que vai ser um prazer para mim te ensinar a investir. Tem turma nova começando por agora. O Lem falou, fala galera, alguém encontrou o índice no MSN Dinheiro? Ele tá falando sobre o índice novo que a gente criou no Brasil, né? O índice IAFD, que é índice AUVP fundamentalista. Pessoal, ele não tá disponível ainda nem no Google e nem no MSN, porque eles demoram um pouquinho mais listar. Mas em breve esse novo índice vai estar aí. Se você é investidor de longo prazo, eu recomendo que você use esse índice e não o Ibovespa para se comparar como um benchmark, tá? E aí o Avante Franquias, ele comentou, bem isenta a opinião dele. Franquia é ruim mesmo? Sabiam que no Brasil 80% das empresas fecham nos 5 primeiros anos de operação? No ano passado, mais de 2 milhões de empresas fecharam as portas. Vamos ver quantas foram franquias. Cara, a maioria, tá? A maioria das empresas, das franquias quebram até em tempo menor. E quando elas quebram, elas arrastam logo 100, 150 empresas, né? Como todo negócio tem seus riscos. É uma empresa. E claro, tem negócio ruim também. Sim, mas não condenem o sistema todo, mas ninguém condenou. Precisamos crescer no mercado, não acabar com mais negócio. Eu concordo, foi isso que a gente disse no vídeo. Você levou muito pro coração, mas as franquias, no geral, elas não são garantias de que você não vai quebrar. Essa comparação que você fez, ela carece de estudos. Eu gostaria que você compartilhasse com a gente as fontes aqui, porque no geral não é muito isso. O Biratã comentou aqui também. Sabe essa história de que o desemprego está caindo? Então, não. Absolutamente não acredito nesse dado. Como pode o desemprego estar caindo sendo que o salário mínimo não enche um carrinho de compras em um supermercado? Enfim, aqui quem fala é uma pessoa do dia a dia. PS, mesmo com reajuste em 2026, o mínimo não vai encher o carrinho de compras do supermercado. Mais uma para terminar. O governo não é famoso por dizer a verdade. Então, Biratã, mas quando a gente diz que o desemprego está caindo, ninguém diz que estão pagando bem. São dois dados aí que você misturou de alguma forma. O desemprego pode estar caindo e todos nós podemos estar empregados ganhando R$300 por mês. O desemprego seria zero. Não significa que nós estamos felizes ou satisfeitos com o salário. É que você misturou dois indicadores aqui que não faz muito sentido. Inclusive, quanto menor o salário é, proporcionalmente mais fácil da gente empregar pessoas, correto? Se a inflação está altíssima e o salário está baixo para as empresas pagarem, porque elas estão faturando de acordo com a inflação nova, não seria menor o desemprego ou maior? Fica aí a informação para você. Não precisa nem acreditar no governo, às vezes olhar os dados da realidade.